got to get you into my life, into my life. Bom dia a todos do TV Rua, e nós estamos aqui hoje sendo recebidos com o Dr. Ítalo, que já é um parceiro nosso, é uma pessoa que está do nosso lado, e ele vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre um assunto muito interessante, que para nós é importante, que é o cuidador de idosos. Bom dia, Dr. Ítalo. Bom dia, Cecília, obrigado. Fico feliz de vocês estarem aqui hoje no escritório. É um prazer recebê-los, receber a TV Rua aqui e falar sobre esse assunto, né, que está muito em alta agora, que é essa aprovação do projeto de lei que está para ser aprovado dos cuidadores de idosos. É um prazer aqui que vocês venham até o escritório aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. E aproveitar também para parabenizá-lo, né, que hoje você é presidente da Comissão de Direito Empresarial. Exato, é uma honra, né, diante dessa diretoria nova, uma diretoria muito capaz, que realmente tem trabalhado em prol da advocacia. E eu tive a honra de ser convidado para ser presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB de Bragança Paulista. E agora a gente vai ter um coquetel, já aproveito para convidá-lo, né, para esse coquetel, convidar a todos também que têm interesse em setembro, a gente pode falar mais sobre isso depois, e a gente vai fazer um coquetel de nomeação dessa comissão. E vai ser um trabalho, um desafio novo aí, que a gente vai trabalhar em prol da advocacia e em prol também da sociedade e do direito empresarial. Vai ser um prazer a gente estar lá com o TV Rua. Obrigado. Então vamos lá, vamos falar então um pouco sobre cuidador de idosos. Doutor Ítalo, existe uma lei específica para o cuidador de idosos? Olha, Cecília, essa questão é muito importante. Ainda não há uma lei aprovada em relação à profissão do cuidador de idoso. O que a gente tem é um projeto de lei, né? Esse projeto de lei é o 4702 de 2012, que está em trâmite para aprovação. Então a gente já tem alguns momentos que a gente já pode identificar alguns direitos, alguns deveres dos cuidadores idosos, o que eles vão precisar, requisitos do exercício da profissão. Então esse daí é um projeto de lei que ainda não foi aprovado, mas está em trâmite no Congresso para ocorrer a aprovação. Então logo todos vão ter que seguir essa regulamentação nova em lei. Porque para a gente, como presidente da Associação de Cuidadores, o trabalho que nós estamos fazendo, existe uma demanda muito grande em relação ao cuidador, em conhecer essa profissão, e o próprio cuidador querendo conhecer sobre seus direitos e tudo mais. Então, para a gente é importante a sua presença para esclarecer isso para esses cuidadores que estão nos assistindo. Então, vamos lá, doutor Ítalo. Existem muitas dúvidas a respeito dessa profissão ainda. Então, qual é a função do cuidador de idosos? Então, Cecília, a função do cuidador de idoso, pela lei que está para ser aprovada, seria o seguinte: primeiro, a prestação de apoio emocional ao idoso, seria o auxílio e acompanhamento nas rotinas de nutrição, de higiene pessoal, ambiental, o auxílio e acompanhamento também nas rotinas de lazer, cultura, educação. Todas essas são requisitos que a lei coloca como que o cuidador idoso deve fazer dentro da profissão. Além disso, tem também a questão da administração de medicamentos, questão de cuidados com esses medicamentos. Claro que todos devem observar as prescrições médicas e o acompanhamento de um profissional habilitado. Por quê? Porque o cuidador de idoso, ele não pode exercer a profissão regulamentada de enfermeiro, de médico, ele não tem capacidade para isso, ele não tem habilitação para isso. Então ele fica na dependência de estar sob a orientação de um profissional habilitado na área de saúde. É interessante, né? E vamos aproveitar esse gancho que deu aqui então. Existe uma idade mínima para ser cuidador e quais são os outros requisitos para que isso aconteça? Então, pela lei que a gente vai ter em breve uma aprovação, acredito, diz que a idade mínima seria 18 anos para o cuidador de idoso. Além disso, ter no mínimo o ensino fundamental completo. Além disso, estar habilitado mediante um curso
Esse curso é importante ressaltar que, como ainda não há uma regulamentação, poderá ser feito por meio de cursos livres, que poderão capacitar o profissional, o cuidador de idoso que quer trabalhar realmente nessa área, a ter toda a noção de legislação, a noção de cuidados, a noção de como proceder com esse apoio emocional ao idoso, como realizar essas rotinas ao idoso. Tudo isso nesses cursos que são direcionados para esses cuidadores idosos, eles vão poder estar capacitados para trabalhar na área. Existe alguma diferença entre o empregado doméstico e o cuidador? Então, essa é uma questão muito interessante. Assim. O cuidador de idoso, ele pode ter 3 questões importantes em relação ao seu trabalho. Primeiro, o cuidador de idoso, ele pode ser um empregado doméstico, que é aquele que exerce no âmbito familiar a prestação de serviços para aquela família, certo? E não traz nenhum lucro para a família. Esse daí é o empregado doméstico. O empregado doméstico a gente tem como exemplo vários que trabalham, por exemplo, o motorista que trabalha somente para a família, o jardineiro, né, a cuidadora que cuida em relação à limpeza da casa. Todos esses são empregados domésticos. O empregado doméstico é gênero, de qual são espécies várias profissões, né? Dentre elas pode ser o cuidador de idoso. O cuidador de idoso também pode ser um empregado que vai seguir os requisitos da CLT, vai ter os direitos seletistas, com diferenciação entre o seletista e o doméstico, né? Que tem alguns direitos que a CLT traz com mais ênfase para o empregado, e para o empregado doméstico são outros direitos também, que ainda agora teve uma recente mudança, e a gente vai poder falar isso mais para frente. E ele também pode ser um empregado avulso, que é aquele que presta de forma autônoma, né, os seus serviços sem vínculo de emprego. Então, ele pode ter essas 3 classificações diferentes. E nesta lei, neste projeto agora, que se Deus quiser vai ser aprovado, fala-se alguma coisa sobre o cuidador familiar? Sim, fala sobre o cuidador familiar e os direitos que ele tem em relação a essa questão no âmbito familiar. Ele vai ser classificado como um empregado doméstico também. Existe alguma penalidade quando existe o abuso do cuidador com o idoso? Alguma penalidade a mais nessa lei? Nesse projeto há a previsão de um aumento de pena se o crime for praticado pelo cuidador de idoso. O que acontece? O Estatuto do Idoso, ele traz ali as penalidades dos crimes praticados contra os idosos. O cuidador de idoso, por exercer uma profissão específica no cuidado desse idoso, se ele tiver algum abuso ou cometer algum ilícito penal, ele vai ter um aumento de pena. Esse aumento de pena prevê o projeto de 1/3 sobre os crimes previstos na lei do Estatuto do Idoso. Então, ele haverá sim punição. E a punição para o cuidador de idoso vai ser maior do que para uma pessoa comum, em razão específica da função que ele exerce. Certo. Então, nós esclarecemos algumas dúvidas sobre o cuidador de idosos. O Dr. Ítalo vai estar aqui conversando sempre com a gente sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, é só você entrar em contato com o nosso e-mail, acipp@hotmail.com, e a gente chama, então venha o Dr. Ítalo para a gente esclarecer essas dúvidas para vocês. Nos próximos programas do TV Rua, o Dr. Ítalo vai estar falando sobre o Estatuto do Idoso, sobre o ECA, sobre os direitos e defesas do deficiente visual, do deficiente físico. Então, Dr. Ítalo, muito obrigado, parabéns para essa sua nova caminhada agora nessa comissão, e nós estaremos lá no seu evento para que a gente possa estar falando sobre esse novo trabalho. Muito obrigado, Cecília, obrigado a todos, e realmente a gente procura tentar esclarecer o máximo possível das dúvidas, né? E a gente me coloca à disposição para poder ajudar. E na verdade, o trabalho que vocês se envolvem realmente é um trabalho que eu gostei de abraçar, abraço e sei do trabalho, a excelência que vocês têm feito nesse trabalho. Então, parabéns para vocês também. Obrigado. Obrigada. Pessoal, obrigada então, e até o nosso próximo TV Rua, a TV que vai até você.